Olá a todos. Hoje eu quero compartilhar com vocês o que tem em Gênesis 13, 14, 18 e 19. Essas duas duplas aí de textos de Gênesis nos trazem a história polêmica e relativamente conhecida de Sodoma e Gomorra. Lá no capítulo 13, versículo 9 ao 13 diz assim: Vê, toda a terra não está diante de ti. Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita, se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste, assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. É assim que diz o texto. E aí, o que a gente tem aqui de informação importante? Ló, ele faz uma escolha, ele decide ir para um lugar que aparentemente era cheio de vantagens, mas que na verdade trazia um risco muito grande de estar com um povo extremamente imoral e perverso. E depois a gente vai perceber no capítulo 14, por exemplo, que existe uma guerra e outros reis invadem o reino de Sodoma e Gomorra e levam Ló como um escravo, como espólio de guerra. E Abrão tem que intervir nisso e ele acaba lutando nessa guerra para libertar o sobrinho dele. E aí a gente tem umas menções interessantes até aqui nesse texto de Gênesis 14 sobre os gigantes e tal. Mas o que importa pra gente aqui? Que Ló acaba vivendo um problemão enorme porque ele faz uma escolha muito ruim e ele acaba envolvendo o tio dele numa situação de salvação, né, de resgate por causa dessa escolha que ele fez. E o interessante também no capítulo 14 é que Abrão, depois que ele vence a guerra, ele não aceita nada do pessoal de Sodoma e Gomorra. E ainda assim, o que ele recebe de espólio de guerra, né? Ele dá o dízimo a Deus. Ele faz um culto a Deus em gratidão. Então a gente percebe um contraste entre Ló e Abrão. Ló, no capítulo 13, é uma pessoa que corre riscos para ter vantagens, brinca com o perigo, vai para muito perto da imoralidade. Enquanto que Abrão é uma pessoa que faz tudo de acordo com a vontade de Deus, sacrifica a Deus, entende que tudo que ele tem é de Deus e cuida, né? Ele tem esse cuidado com os desejos, com as vontades submetidas a Deus. Então isso faz toda a diferença na vida dos dois. E nós, como homens, temos que fazer esse tipo de escolha, né? Eu escolho aquilo que me traz vantagens, ainda que me traga riscos de imoralidade, ou situações que me tragam santidade, presença de Deus e amor a Deus e, né, tudo que Deus quer para mim. Então, aqui a gente vê bem claramente na vida dos dois isso. E aí acontece mesmo no capítulo 18, algo mais sério. Por exemplo, lá no versículo 20 diz assim: Então compartilhou com Abraão o Senhor. As acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra são tantos e tão expressivos, o seu pecado é por demais grave. E aí chega o momento em que Deus decide destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão intercede, fala, mas e se tiver 40 justos, 35? Né? Ele vai intercedendo até chegar no número 10. E se tiver 10 justos? Aí Deus fala, não, por amor aos 10 eu não destruiria. E mesmo essa intercessão de Abraão, que é algo interessante, né? Devemos orar e interceder pelas pessoas que querem Deus, que querem viver diferente, né? Para que Deus permita isso a elas. Mas ao mesmo tempo, nós temos o que vai acontecer no capítulo 19, né? Então, o que acaba acontecendo, né? Ó, o versículo 1 diz assim: A noite estava caindo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra. E suplicou: Eu vos peço, meus senhores, descei à casa do vosso servo, para aí passardes a noite e lavardes os pés. De manhã retomareis vosso caminho.
Contudo, eles contestaram: não, nós passaremos a noite na praça. Aí o versículo 3 diz assim: todavia Ló insistiu tanto que eles aceitaram o veemente convite e seguiram com ele para sua casa e entraram. Ló preparou-lhes uma refeição, fez questão de que se alimentassem de pães asmos, e eles comeram. Então, Ló é alguém importante, porque ele mora às portas da cidade, ele se tornou uma referência no lugar, talvez um juiz, né, alguém com poder. Ele exerce o cuidado com a hospitalidade, né? Ele faz isso é uma coisa sagrada naquela época, né? Acolher os estrangeiros. Ló tem esse cuidado, ele faz isso. Só que aí no versículo 4 diz assim: eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade. Os homens de Sodoma, desde jovens até velhos, todo o povo, sem exceção, chamaram Ló e lhes ordenaram: onde estão os homens que vieram para a sua casa esta noite? Traze-os aqui fora para que tenhamos relações sexuais com eles. E aqui então nós temos o versículo mais importante no sentido de definir o que estava acontecendo ali. Todos os homens da cidade resolveram cometer atos homossexuais. Resolveram fazer um estupro coletivo contra os estrangeiros. É um ato de xenofobia, que é um atentado contra a hospitalidade, é um nível de imoralidade homossexual muito grande. E é isso que está acontecendo aqui, então, nesse texto. E aí a gente percebe também o seguinte: todos, não tem ninguém ali que não apoiasse aquilo, né? E abertamente eles queriam fazer isso. Por isso que depois o pecado da homossexualidade foi chamado de sodomia, né? Em referência ao que aconteceu aqui, nesse episódio. Versículo 7 diz: e rogou-lhes, aliás, o 6, né? Então Ló saiu para conversar com aqueles homens, fechou bem a porta atrás de si e rogou-lhes: por favor, meus amigos, não cometam essa perversidade. Ouçam, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens. Eu as trago, façam-lhe o que bem vos parecer. Mas a estes homens não façam nada, porque se encontram sob a proteção do meu teto. Então, ele ainda oferece as filhas. Né? A gente sabe aqui que no contexto o ato da hospitalidade era mais sagrado do que o direito das mulheres até. Né? Então ele oferece as filhas para ver se ele salva a situação ainda. Que coisa horrorosa, né? Ele ter que fazer algo assim e estar propondo algo desse tipo, né? E aí a gente tem no versículo 9: retira-te daí, esbravejaram eles. E alegavam furiosamente: esse homem é um simples estrangeiro, veio morar entre nós e já pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos ainda pior do que a eles. E em seguida empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nesse instante, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro da casa e fecharam a porta. Feriram de cegueira todos aqueles homens, os moços e os velhos, que estavam do lado de fora, e eles não conseguiram sequer encontrar mais a porta da casa. Então os anjos acabam fazendo isso, salvam, né, o Ló ali, põem ele para dentro e dá uma cegueira geral em todo mundo. E aí acontece nos versículos seguintes a questão da fuga da cidade, né? Então todos eles saem dali, os anjos levam correndo, Ló mesmo tentando salvar os genros, eles não querem ir, né? Eles não vão, então ele salva só a esposa e as filhas. Mesmo assim, no caminho, a esposa olha para trás e fica presa na cidade, né? Ela quer ficar lá na cidade. E aí ela vira uma estátua de sal, como a gente sabe bem a história, né? Vira até um símbolo, um ícone, né? Do que essa questão da estátua de sal. E aí, lá pelo versículo 30, a gente tem uma outra situação ainda. Ló e as filhas são colocados para fora da cidade, vão para uma caverna. E aí no versículo 30 diz assim: Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas, passou a viver nas montanhas, porque tinha grande receio de permanecer morando na pequena Zoar. Por esse motivo instalou-se numa das cavernas das montanhas com as filhas. Certo dia, a filha mais velha propôs para a mais nova: nosso pai já é idoso, não há nenhum outro homem nesta região que venha unir-se a nós, de acordo com o costume de todo mundo. Vem, façamos nosso pai beber muito vinho, deitemo-nos com ele, e assim suscitaremos uma descendência de nosso pai. Portanto, elas fizeram seu pai embebedar-se com vinho, e naquela mesma noite, a mais velha veio deitar-se junto com seu pai, que não percebeu, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou.
E no dia seguinte, a primogênita orientou para a irmã: na noite passada eu dormi com meu pai, façamo-lo embriagar-se também esta noite, e tu te deitarás com ele, a fim de que possamos preservar a linhagem de nosso pai. Então outra vez deram muito vinho ao pai naquela noite, e a filha mais nova foi e se deitou com ele. Ló não tomou conhecimento quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A primogênita teve um filho, que foi Moabe, e é o pai dos Moabitas, e a mais nova deu à luz a Ben-Ami, que é o pai dos Amonitas. Então a gente tem aqui ainda, por fim, uma situação incestuosa, né? E aí há muitas explicações. Alguns dizem que o incesto, nesse caso, é até elogiado pelos Amonitas e Moabitas, como se eles tivessem uma origem pura entre filha e pai, numa raça preservada ali, uma espécie de pureza, porque foi feito algo entre família, e uma origem comum entre os dois povos, que geraria uma irmandade entre eles. Mas também há a ideia de que elas tiveram uma escolha a fazer, ou a posteridade da família ou a nossa virgindade, e escolheram gerar posteridade. E outros ainda explicam que a imoralidade já estava enraizada nelas, né? Então, veja só, essa história de Sodoma e Gomorra nos faz entender que brincar com a imoralidade, chegar perto disso não é bom, né? Traz consequências muito ruins. E a perversidade ao extremo na homossexualidade, no estupro coletivo, é algo horrível, trágico. E que é odiado por Deus. Deus destrói essas cidades por causa dessa prática, por causa dessa perversidade, dessa banalização da sexualidade, né? Dessa leviandade, né? Quer dizer, tudo ficou banalizado. Então isso serve para nós como um alerta, como uma referência. Deus não apoia, né, nenhum tipo de estupro coletivo, orgia, xenofobia ou homossexualidade. E nós devemos ficar sempre alertas com tudo isso, né? Não deixar isso invadir nossas vidas. Então ficamos com essa meditação e numa próxima voltamos então aí para o capítulo 15, 16, 17 para conversar um pouquinho sobre alguns dilemas da família de Abraão que vem a se chamar Abraão. Até a próxima.